Nesse vídeo, vamos dar continuidade à série sobre o Matplotlib. Vamos ver aqui como trabalhar com gráficos de pizza. Bom, então eu já tenho aqui na tela alguns dados que eu vou utilizar para fazer esses gráficos. E nós vamos usar aqui, por exemplo, esses sabores de pizza para construir o gráfico de pizza. Muito inteligente, né? Vamos imaginar então que esses valores correspondem a quantas pizzas de cada um desses sabores uma pizzaria vendeu. Para construir então um gráfico com uma estatística desses dados, tudo que eu preciso é utilizar plt.py. E aqui eu poderia informar somente as quantidades, mas eu também posso utilizar o parâmetro labels para informar os rótulos de cada uma das fatias do gráfico. Então, executando esse código, esse é o resultado que nós temos. Bom, também é interessante acrescentar em cada uma das fatias o percentual que elas correspondem, né? Para isso, nós utilizamos o parâmetro auto_pct. Esse parâmetro ele é uma string e corresponde ao formato em que os percentuais vão ser exibidos no gráfico. Basicamente, tudo que a gente precisa fazer é digitar aqui %.1f%. Então, aqui esse %.1 significa que eu quero que seja exibido um algarismo depois da vírgula. Poderia alterar esse valor se eu quisesse. Bom, algumas coisas que nós podemos customizar nesse gráfico são, por exemplo, através do parâmetro radius, vai ser o tamanho do gráfico. Então, com um raio igual a 2, nós temos essa pizza enorme. Se eu quiser, por exemplo, 0,2, eu vou ter um gráfico bem menor. E também é possível usar o parâmetro colors para informar uma lista com as cores que vão ser usadas em cada uma das fatias. Posso usar, por exemplo, amarelo, vermelho. Vou colocar esse parâmetro na linha de baixo para não extrapolar o tamanho da tela. E mais uma cor eu posso usar laranja. Aqui, o gráfico está pequeno ainda, vamos tirar esse parâmetro daqui. Pronto. O tamanho padrão. Beleza. Agora, só para não ficar nesse gráfico padrão, vamos imaginar que eu tenho dois conjuntos de dados e eu quero combinar os dois no mesmo gráfico. Então, esses dados aqui correspondem aos sabores de pizza salgada. Então, vou acrescentar um underline S para identificar essas variáveis. Então, aqui eu tenho que acrescentar também esse sufixo. E vamos imaginar que eu tenho também as informações de venda de sabores de pizza doce. Então, eu vou ter sabores de pizza doce, vão ser, por exemplo, brigadeiro e banana. E as quantidades vão ser 5 e 4. Essa pizzaria vende bem pouco. Vamos então colocar esses novos dados no gráfico, só para a gente visualizar uma vez. Trocando essas variáveis. E eu vou também tirar esses parâmetros aqui, só para o gráfico ficar um pouco mais simples. Nada diferente do esperado, certo? Bom, agora imagina que eu quero visualizar as quantidades totais de vendas. Então, eu vou criar novas variáveis para a quantidade total. Eu vou encontrar as quantidades totais de pizzas salgadas e doces vendidas, somando os valores naquelas listas que estão ali em cima. Essa vai ser a quantidade total de pizzas salgadas vendidas. E essa vai ser a quantidade total de pizzas doces vendidas. Então, os rótulos
que vão identificar essas fatias no gráfico vão ser, primeiro, salgada e doce. Bom, então vamos visualizar como fica esse gráfico. Está lá também, nada diferente do que já deveria ser esperado. Agora, o que eu vou querer fazer aqui é acrescentar um segundo gráfico em cima desse, onde eu vou colocar uma discriminação dos sabores salgados e dos sabores doces. Então, vou acrescentar o segundo gráfico e aqui eu vou colocar uma soma dos sabores salgados. Eu vou querer visualizar as vendas de todos os sabores, independente se é salgado ou doce. Então, eu vou somar as listas, quantidade salgado e quantidade S e quantidade D. Bom, aqui eu estou somando as duas listas, então eu estou criando uma nova lista contendo todos os dados que as duas listas somadas têm. E também tenho que alterar aqui no parâmetro labels, eu vou acrescentar também a soma das listas sabor S e sabor D. E para que os gráficos não fiquem totalmente sobrepostos, eu vou alterar o tamanho desse segundo gráfico para 0,5. Então, agora nós temos, né, como eu falei, a discriminação total, talvez uma discriminação global entre sabores salgados e doces, e uma discriminação individual de cada um dos sabores. Mas esse gráfico ainda pode ficar um pouco melhor, porque essas cores não estão combinando muito, certo? Então, vamos utilizar novamente o parâmetro colors nesse segundo gráfico, que é o gráfico menor de dentro. E eu vou colocar aqui algumas cores que vão combinar com o gráfico externo. Na verdade, talvez fique melhor colocar nessas cores em uma outra variável. Pronto. Então, essa lista tem o código hexadecimal de algumas cores que eu escolhi. Aqui, essas são as cores. Bom, a gente pode finalizar, então, esse gráfico utilizando novamente o parâmetro AutoPCT no gráfico interno. Eu vou colocar da mesma forma que estava antes, %.1f%. Então, eu espero que esse exemplo e o código tenham ficado claros. Eu só queria mostrar alguma coisa um pouco mais elaborada do que um gráfico simples. E tudo que eu utilizei aqui foram dois parâmetros, parâmetro radius, para controlar o tamanho dos gráficos, e o parâmetro colors, para dar uma visualização um pouco mais elaborada para o conjunto total de dados que a gente tinha, certo? Bom, então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!